Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. Galera, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já pararam para pensar como que a química já foi capaz de mudar o mundo? Mudar o mundo, literalmente. Na verdade, a química ela sempre modifica o mundo, ela sempre muda o mundo em várias ocasiões e por motivos dos mais diversos. É mais ou menos essa filosofia, mais ou menos essa ideia que está presente nesse livro, Os Botões de Napoleão, 17 moléculas que mudaram o mundo, que é o livro Desafio para o mês de fevereiro. Um livro que é bem conhecido, a maior parte de vocês já deve ter lido, mas caso não o tenha, vou deixar aqui embaixo o link para você comprá-lo na Amazon e assim, além de adquirir um material de excelente qualidade, vocês estarão ajudando a Universidade da Química. Aqui nós temos várias histórias sobre algumas moléculas que foram capazes de mudar o mundo. Não exatamente a molécula em si, mas essas moléculas conferiam algumas características, algumas propriedades de algumas substâncias, e essas características, essas propriedades seriam interessantes, seriam importantes, e com isso o mundo sofreu algumas transformações graças a essas propriedades. Eu vou fazer alguns vídeos citando alguns desses exemplos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso daqui. Vocês sabem o que é isso? Deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem identificar. Isso aqui, galera, é pimenta do reino. Vocês gostam de pimenta do reino? Eu particularmente não gosto, mas tem aqui na cozinha de casa. Bom, vocês sabiam que essa substância aqui, essas bolinhas pretinhas aqui, já foram capazes de mudar o mundo? Na verdade, não apenas essas bolinhas aqui não apenas a pimenta do reino, mas na verdade todo um conjunto de substâncias que eram chamadas de especiarias. Hoje nós chamamos de condimentos, temperos, mas essas especiarias, principalmente ali no século XV, século XVI, eram muito importantes. A geladeira, por exemplo, para conservar alimentos é uma descoberta um tanto quanto recente, uma invenção um tanto quanto recente. Nessa época, no século XV, no século XVI, era muito complicado o consumo de carne. Por exemplo, carne estragava fácil, não tinha geladeira, as pessoas tinham que comer carne rançosa, carne estragada, porque não tinha jeito. Ou comia dessa forma ou não comia, não tinha tanta oferta. E aí a Europa parece que não sabia muito bem como conservar a carne, como conservar os alimentos, e aí que entram as especiarias. As especiarias funcionavam muito bem como conservante. E mais ainda, além de conservante, fazer com que a carne durasse um pouco mais, ela meio que disfarçava o gosto ruim dessa carne já podre ou dessa carne rançosa. Então assim, o tempero ele tem como objetivo dar sabor ao alimento, então meio que contrabalanceava ali e fazia com que essa carne se tornasse no mínimo mais aceitável. Qual é o problema? O problema é que as especiarias, pimenta do reino como principal representante, era proveniente apenas da Índia. Então a Europa está bem distante da Índia. E nesse trajeto, além do próprio trajeto ser demorado, ser difícil, tinham vários intermediários para comercializar as especiarias, o que fazia com que o preço se tornasse muito elevado. Quando as especiarias e a pimenta do reino, por exemplo, chegassem na Europa, o valor era muito grande. E nisso, alguns europeus, primeiramente os portugueses, depois os espanhóis e depois outros europeus, tentaram fazer algumas coisas um tanto quanto mirabolantes na época, por conta exatamente do comércio de especiarias, pimenta do reino, e por conta do que as moléculas presentes aqui poderiam causar, no caso disfarçar o gosto estragado dos alimentos e conservar os alimentos, resolveram cortar árvores e a partir dessa madeira construir navios, isso, enfim, envolvendo centenas de pessoas trabalhando, e com esses navios enormes resolveram se jogar ao mar, ao desconhecido, sem fazer a mínima ideia exatamente de qual seria o caminho a percorrer. Na verdade, tinham ideia do caminho, mas era algo aposta pura, se jogar ao mar, sem ter comunicação, não existia comunicação na época, literalmente no meio do mar, em busca de uma rota, em busca de um caminho alternativo para chegar até as Índias. Então, primeiro foi contornada a África, chegou-se até as Índias. Lá nas Índias, por exemplo, eles tomaram a cidade de Calicut, fizeram escravos, mataram pessoas, colonizaram nações, e tudo isso atrás de
especiarias, pimenta do reino. Pimenta do reino é essa que hoje a gente compra por R$5, R$10 ou até menos. Já foi motivo de guerra, já provocou, por exemplo, morte de inúmeras pessoas, escravidão de inúmeras outras. A pimenta do reino era tão valiosa que um pouco de pimenta do reino era capaz de comprar a liberdade, vamos dizer assim, de um servo que estivesse aprisionado ao seu determinado senhor. É quase o equivalente a comprar um escravo. Só que como estamos falando de servos, os servos a princípio eram livres. Então seria suficiente para pagar as dívidas dos servos. Bom, o outro efeito colateral foi quando os espanhóis inicialmente eles quiseram um outro caminho, uma alternativa diferente da dos portugueses, e ao invés de seguir o contorno da costa da África, seguiram outro caminho para tentar chegar às Índias, mas acabaram chegando aqui no continente americano. Depois os portugueses tomaram esse mesmo caminho, chegaram aqui no Brasil, e aí você já sabe o que aconteceu, né? Colonização do continente americano, genocídio dos índios, só que aqui gerou-se todo um novo comércio. Mas tudo isso, o período das grandes navegações, a chegada dos portugueses aqui no que seria o Brasil, foi motivado inicialmente pelas especiarias, motivado pela pimenta do reino. E por que a pimenta do reino é tão especial? Bom, a principal característica da pimenta do reino, que é o seu gosto forte, capaz de disfarçar o sabor da carne estragada, é devido a uma molécula chamada piperina. A piperina vai aparecer aqui na tela, e vocês vão poder ver uma molécula que literalmente mudou o mundo. Como funciona a piperina? Essencialmente, a gente não sabe exatamente o mecanismo, mas parece que a piperina ela ativa algumas terminações nervosas, e algumas terminações nervosas associadas à dor. Quando nós comemos pimenta, nós estamos ativando algumas terminações que falam para o nosso corpo que está doendo. Com isso, o nosso corpo começa a liberar algumas moléculas, algumas outras substâncias, algumas endorfinas, que tem um processo meio que analgésico para o nosso corpo. Com isso, ele se sente mais aliviado, se sente mais relaxado, e é por isso que nós gostamos tanto de pimenta. Eu, particularmente, não gosto da pimenta do reino, mas a piperina, sim, provoca esse efeito, e esse efeito, como já disse, já provocou guerras, já provocou escravidão, já fez com que continentes fossem descobertos, graças à molécula da piperina. Não apenas a molécula da piperina, mas moléculas presentes, por exemplo, no cravo da Índia, ou xenol, e numa série de outros condimentos. Isso só para nós termos uma ideia de como que essas moléculas são realmente poderosas, como que essas moléculas são capazes de mudar o mundo. E assim, não parou por aí não. Depois a Inglaterra e a Holanda tentaram entrar nesse mercado. Diríamos hoje que 2 novos players apareceram nesse mercado, e elas acabaram criando algumas companhias. A principal foi a Companhia das Índias Orientais, capaz de... Enfim, é como se fosse uma espécie de corporação para regularizar esse comércio. E com o passar do tempo, essa empresa, na Companhia das Índias Orientais, começou a vender algumas cotas. Então, um investidor poderia comprar algumas cotas da empresa e financiar essas viagens para trazer especiarias, e com isso arcar com risco caso o navio simplesmente desaparecesse no mar, ou então lucrar caso ele chegasse com as especiarias, porque o valor agregado das especiarias na Europa era muito elevado. Então, se desse certo, valeria muito a pena. Isso, galera, é o princípio, o começo, a semente da Bolsa de Valores. Mais uma coisa que foi iniciada, de certo modo, graças à pimenta do reino, ou às especiarias, e se pensarmos na pimenta do reino, graças à piperina, a molécula responsável por essas propriedades. A piperina é a molécula responsável pela pimenta do reino, porque a pimenta do reino faz parte de uma planta do gênero Piper. Ela é bem diferente de outras pimentas que fazem parte do gênero Capsium. E essas pimentas que fazem parte do gênero Capsium, como por exemplo essa daqui, a pimenta calabresa, essa daqui eu gosto, tem uma outra molécula que provoca essas mesmas sensações, é a capsaicina. Ela acabou entrando no mercado tempos depois, principalmente quando o continente americano foi colonizado. Tem efeitos parecidos com a piperina, até mais efetivos, né? Um efeito muito mais forte. Talvez seja por isso que eu gosto mais da capsaicina do que da piperina. Então, assim, são diferentes, tá? Não é apenas um nome. Do ponto de vista químico,
A pimenta do reino é um tipo de pimenta com a piperina e os outros tipos de pimenta, na verdade, não apenas a pimenta calabresa, tem como molécula ativa, molécula responsável, a capsaicina. Eu já falei sobre isso antes, não sei se vocês se recordam, da série Uma Molécula por Dia. Ali eu falei brevemente sobre a piperina, sobre a capsaicina, só que, enfim, estamos numa outra época aqui do canal. O livro desafio são os botões de Napoleão e eu achei interessante falar sobre essas moléculas, para nós termos uma ideia do poder da química, como que a química foi capaz de mudar o mundo. Não necessariamente uma química direta, né? Nós não estamos falando de química como indústria, mas nós estamos falando de moléculas, e essas moléculas são as responsáveis pelas características da pimenta do reino, no caso a piperina, ou das outras pimentas, no caso a capsaicina, ou do cravo da Índia, no caso do eugenol. Enfim, para qualquer uma especiaria, nós temos ali uma molécula específica. Gostaram disso, pessoal? Gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixem aqui nos comentários. Se acharam que vale a pena, compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar a química a chegar no maior número de pessoas possíveis. Mostrar como a química é importante, como a química está presente na cozinha de casa. E isso, que hoje vale muito pouco, um dia já foi capaz de comprar a vida de uma pessoa. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores do canal. O time aumentou, nós temos agora a Yolanda Gonçalves, a Josiane Costa, o Paulo Carvalho, o Thomas Magno, o William Silva, o Cristiano Miller, o Ricardo Melo e o Daniel Esteves. O Daniel Esteves, inclusive, já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele me convidou para fazer uma palestra na UERJ. E foi um grande prazer poder falar um pouco para os jovens alunos da UERJ. Você também, se quiser, pode fazer parte do time de colaboradores aqui da Universidade da Química. Basta clicar no botão aqui embaixo, seja membro. Lá eu explico os benefícios, mas não adianta, galera. Os benefícios não são muito grandes, não são muito relevantes, são coisas pequenas. Se você quiser ajudar a Universidade da Química, é basicamente de coração mesmo, é um mecenato para a divulgação da ciência. Tá certo, galera? Conto então com o apoio de vocês e conto principalmente com a sua inscrição aqui no canal. Se inscreva na Universidade da Química, ative o sininho para ajudar a Universidade da Química a crescer. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.